iniciar a nossa adoração a Deus nesta manhã, como a gente faz todas as manhãs, né? Que é orando, buscando a direção, buscando o caminho correto para estarmos juntos ao nosso Deus e Pai. Só um instantinho, irmãos, que eu preciso... tá aqui, ó. Eu vou ter que ligar isso aqui, vou ter que pedir um minutinho de paciência para vocês, porque se eu não ligar aqui, vai desligar a máquina aqui. Então eu vou desaparecer daqui por alguns segundinhos. Eu vou só ligar a bateria aqui, só um minutinho. Prontinho, já retornamos. Vamos então iniciar o nosso culto, buscando a graça, a compaixão, a misericórdia do Senhor. Nosso Deus é nosso Pai, todo-poderoso, eterno. Nós te bendizemos, ó Deus. Te agradecemos por mais esta semana, te agradecemos pela tua bondade, porque podemos estar aqui. Quantos gostariam de ter esta oportunidade e não têm? E quantos têm e não aceitam a oportunidade? Mas nós estamos aqui para te adorar, para te exaltar, para te engrandecer e para reafirmar publicamente que tu és o nosso Deus e Senhor. Nós queremos te adorar, então receba-nos, aceita-nos como adoradores. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas faltas, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Perdoa, Senhor, porque sem o seu perdão não vamos poder estar na tua presença. Fala conosco. Queremos aprender do Senhor. Esta é a oração que eu coloco aos teus pés por mim e por todos os irmãos e irmãs em Cristo, nós que adoramos o Senhor e esperamos o Senhor vir nos arrebatar. Esta oração é no teu nome, Cristo Jesus. Amém. Até outro dia, a gente perguntava, né? Quem matou fulana? Quem matou ciclano? E hoje a gente pergunta, quem matou Jesus? Quem matou Cristo Jesus? Nós estamos... Você sabe quem matou Jesus? Se você for falar numa conversa, eu não sei como é que é com você, mas comigo é assim. Às vezes a gente está conversando, não sei o quê,
eu admito que não sou aquele crente chato. Não sou. Talvez seja um defeito. Talvez eu devesse ser. Mas eu não sou aquele que não tem outro assunto para falar. Eu procuro, dentro do pouquinho que sei e conheço de algumas coisas, falar de tudo, né? Porque senão as pessoas não querem nem falar com a gente, né? E lá vem aquele lá falar de, né? Então eu falo de tudo. E às vezes a gente está conversando, como a gente está na semana aqui, deixa eu dizer para você, irmã querida, não é a semana da Páscoa, né? A gente falou disso na quinta-feira. Acho que foi quinta mesmo, ou quarta, não sei. Não é a semana da Páscoa. Cristão não tem Páscoa. Cristão é a ceia, a Santa Ceia. Não adianta buscar encaixar isso na Bíblia. A Páscoa é para os judeus e a Santa Ceia é para os cristãos. Acho que ficou bem claro, na quinta deve ter sido, quando a gente mostrou que Jesus, como judeu, primeiro tomou a Páscoa, né? Participou da ceia da Páscoa, e depois ele instituiu, até que ele volte, a Santa Ceia. Acho que ficou bem claro isso. Santa Ceia que nós tomamos na sexta-feira passada. Mas, enfim, às vezes a gente está conversando aí com alguém e surge, né, essa conversa. Quem matou Jesus Cristo? Como nós estamos nessa semana aqui, que existem aí várias pregações minhas falando exatamente o dia que Jesus morreu, né? Não sei nem se vou falar de novo sobre este assunto. É que tem hora que eu acho que eu não preciso falar de algumas coisas e depois eu sou surpreendido porque eu deveria ter falado, né? Enfim, às vezes surge essa conversa aí. Quem matou Cristo Jesus? Uma outra conversa que está a nível mundial, viu? E claro que no meio dos cristãos, né? Esse papo de que Jesus não é Deus, isso é uma grande mentira, hein? Jesus é Deus, a Bíblia nos mostra isso em várias partes, né? O próprio livro do Apocalipse deixa assim claríssimo para a gente que Jesus é Deus, tá? Então não entre nessa. Ah, mas eu tenho dúvida. Você tem dúvida? Eu posso te esclarecer, usando o livro do Apocalipse. Mas não acredite em tudo que você ouve por aí, porque hoje a mentira tomou conta. As pessoas dissimuladas, enfim. Então surge o papo: quem matou Jesus? Né? Esta resposta não é uma resposta assim, é uma resposta que precisa ser dividida, porque ela tem várias respostas. É uma pergunta, ou melhor, que precisa ser dividida, porque não posso dar uma resposta só. Eu tenho que esclarecer com 2, 3 respostas para que todo mundo entenda. Eu creio que não há dúvida nenhuma para os meus irmãos e irmãs que
os líderes religiosos de Israel foram os responsáveis pela morte do nosso Senhor Jesus, né? A Bíblia diz isso, não é o Mário, não, é a Bíblia. Mateus, capítulo 26, versículos 3 e 4. Você vai ler lá que os principais sacerdotes, os anciãos, né, se reuniram lá no palácio do sumo sacerdote da época, Caifás, e deliberaram, quer dizer, resolveram prender Jesus por traição e matá-lo. Né? Só se abrir aí Mateus 26, 3 e 4. Os líderes judeus exigiram dos romanos, por que dos romanos? Às vezes você esqueceu por quê? Porque o Império Romano tomava conta de tudo ali. E por motivos políticos, o Império Romano permitia que os judeus pensassem, achassem que tinham algum tipo de poder. Então deixava a existência de sacerdote, sumo sacerdote, sabe? Tudo para fazer de conta, para dar a impressão para os judeus que eles não estavam debaixo do jugo romano. E os líderes romanos exigiram os líderes judeus exigiram dos romanos que Jesus fosse morto. Está lá em Mateus, capítulo 27, versículos 22, 23, 24 e 25. Por quê? Porque os líderes judeus estavam incomodados demais com Jesus operando sinais, maravilhas. Por quê? Porque ficaram com inveja. É pura inveja, né? Agora, vem esse cara aí fazendo esse monte de coisa bonita, boa, né? E está ameaçando aqui a nossa posição junto à sociedade. O povo vai gostar mais dele do que da gente. O povo vai respeitar muito mais esse tal de Jesus aí do que a gente. Esse foi o motivo, inveja. Inveja. A inveja é terrível. A inveja é um negócio terrível, né? E você lê sobre isso que eu acabei de falar aqui, em João, capítulo 11, versículos do 47 ao 50, e resolveram matar Jesus. Se você for até o versículo 53, você vai ver que eles resolveram matar Jesus. Os líderes judeus pediram para que as autoridades romanas matassem, executassem Jesus. Então, já tem duas respostas aqui, né? Quem matou Jesus? Os judeus usando o serviço dos romanos, né? Porque Jesus foi crucificado. Olha, tá cheio de conversa por aí, de gente falando, não, Jesus não morreu na cruz, Jesus morreu numa estaca. Conversa mole. Isso é para enganar você.
É para tirar você do caminho da verdade. Historicamente, né? A crucificação era um método usado pelos romanos para execução. Não era estaca. Outros povos também usavam, mas quem mais usava eram os romanos, na cruz. Isso é história. Não adianta inventar, né? E Pôncio Pilatos, que era governador romano daquela região ali ocupada pelos romanos, região que compreendia Jerusalém, né? Sentenciou Jesus à morte. Foram, na verdade, os executores, foram os soldados romanos que pregaram a mão. Está vendo aqui, ó? Não foi aqui. Ah, mas fala mão. Sim, mas foi aqui. Mas por que fala mão? Porque mão é aqui. Hoje a gente entende mão só aqui. Naquela época era outro entendimento. O pulso era mão. Esta parte aqui, se fosse só aqui, não suportaria o peso do corpo de Jesus, de nenhum crucificado. Então, foi aqui, já existem 2 ou 3 pregações minhas a respeito disso. Ah, mas mostrou a chaga das mãos. Exatamente. Hoje a gente sabe que é braço, antebraço, não é? Naquela época era diferente. Será que não era tudo braço? Eu estou só tentando explicar isso para você. Ah, mas eu continuo achando que foi aqui. Tá bom, você não vai deixar de ir para o céu, porque eu estou só te falando coisas com base científica, inclusive. Né? Outros crucificados, não eram todos que eram pregados, não, na cruz. A maioria amarrava os braços lá, os pés, e deixavam lá. Deixavam lá morrendo, ficava uma porção de dias lá para morrer. Jesus foi pregado, certo? Tá ficando claro isso? Se não, quem está aí pelo Facebook pode perguntar, né? Como é que é, irmão? Não, pera aí, irmão, calma aí que eu vou chegar aí, o Edson. Só um minutinho, eu vou chegar aí. Eu vou chegar nisso que você abordou. O irmão abordou que tem pastor que fala que foi o próprio pai que matou. Eu vou chegar aí. Calma, não se antecipa. Calma. E talvez você não goste da minha resposta também, pelo que você escreveu aí, mas é bíblico, tá? Bom, então foram as tropas romanas, os soldados romanos, que pregaram os pés de Jesus, as mãos de Jesus, né? Ergueram Jesus na cruz e foi um soldado romano que perfurou a parte lateral do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos do 27 ao 35. Eu não estou alterando absolutamente nada do que está na Bíblia, tá? Eu só estou trazendo esclarecimento. Então, nós temos aqui os líderes judeus, como autores da morte de Jesus. Temos aqui o Império Romano, através das autoridades locais do próprio Império Romano, executando
a morte de Jesus, e temos também, por causa disso que eu falei, que precisa de 2, 3 explicações, né? Porque o povo de Israel também foi cúmplice, o povo, o povão, na morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem foi que gritou: crucifique-o, crucifique-o? Quem foi? Quando Jesus estava sendo julgado lá, diante de Pôncio Pilatos, como está narrado em Lucas, capítulo 23, versículo 21. Foi o povo que gritava: mata, mata, crucifica. E o povo até pediu o tipo de morte que Jesus devia ter. Não era para cortar a cabeça, não era para ser furado com uma lança, uma espada, era para morrer crucificado. O povo judeu exigiu esse tipo de morte para o nosso Salvador Jesus Cristo, certo? Quem foi que clamou para que o ladrão, assassino, Barrabás fosse libertado ao invés de Jesus Cristo? E o Império Romano, por motivos políticos, para evitar revolta, essas coisas, atendeu o pedido. Foi o povo que pediu. Mateus 27, 21. E Pedro confirmou esta informação, lá em Atos, capítulo 2, versículos do 22 ao 23, quando ele disse aos homens de Israel: vocês mataram crucificando-o por meio de homens maus. Então, o assassinato de Jesus, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, envolveu Roma, Herodes, os líderes judeus e o povo judeu. Foi um grupo diversificado de pessoas que, olha só, presta atenção nessa frase. Quem matou Jesus? Um grupo diversificado de pessoas que nunca haviam trabalhado juntas em nada, nunca tinham se acertado, concordado em nada antes disso. Ou depois disso também, viu? O único ato que eles se juntaram e concordaram é que Jesus tinha que morrer. Esse povo, esse grupo de pessoas, Roma, Herodes, líderes judeus e povo judeu, se acertou uma única vez e planejou a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles se reuniram, olha, pensa! Eles se reuniram, abriram mão de todas as diferenças que tinham, se reuniram, se juntaram, formaram um grupo ali coeso, presta atenção, para realizar o assassinato do Filho de Deus. Isso acontece hoje. Se você tiver um pouquinho de sentido de observação, você vê isso acontecendo. Pessoas que nunca se deram, nunca nem se falaram, até se odeiam, se juntam para fazer algo. Depois se desfaz aquela união novamente. E agora, irmão Edson, eu vou falar disso que você escreveu aí. É surpreendente, irmão,
Eu sei que você não gostou do que você já ouviu e você não vai gostar agora. Mas é isso. É surpreendente, extremamente surpreendente, porque foi, na verdade, no frigir dos ovos, foi o próprio Senhor Deus quem matou Jesus. Foi. Porque a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo próprio Deus, foi o maior ato de justiça divina já realizado. Nós não temos conhecimento de um outro ato de justiça divina tão grande que tenha sido realizado novamente ou igual a esse ato do pai matando o filho. E isto aconteceu, segundo Atos, capítulo 2, versículo 23. Este plano foi determinado pela presciência de Deus para alcançar um objetivo muito mais elevado do que simplesmente morte ou vida. A morte de Jesus na cruz, irmãos e irmãs, garantiu a salvação de incontáveis milhões e proporcionou, porque que foi também Deus que matou o filho. O próprio Senhor que mata o filho. Por quê? Porque foi a única maneira, pela própria lei que Deus criou, dele perdoar os pecados, sem comprometer a sua santidade e a sua justiça. Deus não podia, de maneira nenhuma, comprometer a sua santidade. Ele não podia mudar nada. Ah, não, mas é meu filho. Não pode. Deus é perfeito. A própria morte, irmão Edson, se isso está te causando mal-estar, Deus matando o seu próprio filho, você precisa ampliar um pouquinho aí, né? Para você entender isso e aceitar isso, porque você aceite ou não é isso, né? A morte de Cristo foi um plano perfeito de Deus para a nossa redenção eterna. A Bíblia diz em alguns lugares que o salário do pecado é a morte. Acabou, isso é determinado por Deus. Como é que Deus ia voltar atrás? Jesus veio. Eu quero que você entenda isso, que vocês entendam isso, se alguém tem alguma dúvida, né? Eu estou sempre à disposição. Jesus não veio para fazer os móveis mais bonitos, porque ele era marceneiro, né? Não veio para fazer os móveis mais lindos. Deixa eu ler aqui que o irmão está escrevendo. É isso, irmão Edson. Que bom. Eu sei, às vezes causa um certo impacto, né? Mas é isso, viu? E, como eu estava dizendo, Jesus veio não para ser o top dos marceneiros, o mais famoso, ganhar mais dinheiro. Jesus não veio para ter uma namorada, uma noiva, casar, constituir família, ter filhos, deixar descendentes. Ele não veio por isso.
Jesus sabia, ele sabia tudo que ele ia passar. E lendo a Bíblia, a gente vê que ele já sabia. Ele chorava, ele às vezes ficava, o homem, né, a alma, sabia do que ia passar. Porque nenhum homem comum, Márcio, teria esta capacidade. Teria que ser um homem sem pecado. Teria que ser o Cordeiro Santo de Deus. Lembra que eu falei aqui na sexta-feira, na ceia, né? Ou na quinta, eu falei da Páscoa, do Cordeiro que ficava 4 dias sendo cevado, separado, depois era morto, né? Esse não era o Cordeiro Santo. Era sombra daquilo que viria a ser Cristo Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, aquele que tira os pecados do mundo, né? Aquele que se entregou voluntariamente. Ah, mas ele tinha a opção? Claro que ele teve a opção. Ele não foi levado pelo próprio Satanás lá no pináculo, e Satanás mostrou para ele tudo o que Satanás podia dar para ele. O que Satanás ofereceu? Todas as riquezas do mundo. E isso é curioso. Quando a gente vê as pessoas sendo iludidas por coisas que as igrejas oferecem. Tem igreja oferecendo riqueza. Jesus nunca ofereceu riqueza. Quem ofereceu riqueza para ele foi Satanás. E as pessoas seguem essas denominações que oferecem riqueza, restauração de comércio, restauração de empresa. Tudo mentira. É óbvio que é mentira. Mas as pessoas leem a Bíblia, mas não ligam uma coisa com outra. Eu também não sei por que lê, né? Enfim, a morte do nosso Senhor foi uma vitória sobre Satã. Não foi uma tragédia. Oh, Jesus morreu. Não foi tragédia. E essa morte de Jesus, meu irmão, minha irmã, não é para você ficar com raiva do judeu. Mas aquilo tinha que acontecer. Tinha que ser daquele jeito. A morte de Jesus é algo tão grande que às vezes a gente não consegue entender, ou algumas pessoas não entendem, mas foi o ato mais gracioso da bondade e misericórdia de Deus. Porque a morte de Jesus, queridíssimos irmãos e irmãs, né? Pelos judeus, pelos romanos, pelo povo judeu, não é para você ter ódio. Não é para você ter ódio, porque tudo isso estava dentro de um plano de Deus. E a morte do nosso Senhor Jesus é a maior expressão de amor do Pai por nós pecadores. Jesus morreu por mim, que sou um baita de um pecador. Não, Luiz, ele até hoje, ele tem poder sobre estas coisas. Ele é o príncipe deste mundo. Ele tem poder sobre estas coisas. Se você for ler o livro de Jó, você vai ver que Satanás tem poder sobre as intempéries,
sobre o clima. Ele tem poder sobre riqueza, ele tem poder sobre isso. Ele é o príncipe deste mundo. O nosso Senhor diz que o mundo jaz no maligno. O jaz quer dizer o que? O mundo está morto em Satanás. Então ele tem poder. É claro que ele ia oferecer. O que ele oferece para Jesus ali? Algo extremamente passageiro. Quando você morre, você leva uma moedinha de 1 centavo com você? Não leva, não vai. Tudo fica aqui. Então, o que ele ofereceu, ele tinha poder. Ele tinha. Mas era algo efêmero, passageiro. Deus matou Jesus, se você quiser pensar assim, pelos nossos pecados, para que a gente pudesse viver. Isso é fantástico, irmãos. Isto é cristianismo. Não é nem mais nem menos, é isso. Jesus morreu pelos nossos pecados. O que quer dizer isso? Eu acho que não sei, eu acho que a maioria de nós não entende isso, ou não sabe o que é isso. Hoje, a gente só pode pronunciar Deus Pai, amado Deus, poderoso Senhor, por causa de Jesus. Mas tem um monte de gente aí que não conhece Jesus e fala também. Você sabe como que isso chega aos ouvidos, entre aspas, de Deus? Como blasfêmia. Blasfêmia. Quando você diz meu Pai eterno, meu Deus todo-poderoso, você está dizendo por Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para que os seus pecados fossem perdoados e para que você pudesse invocar o nome de Deus. Agora, quem não entregou a sua vida, a sua salvação, quem não reconhece a salvação, que é através única e exclusivamente de Cristo, quando diz, meu Deus, chega para o Senhor como blasfêmia. Então hoje a gente vive por causa de Cristo, por causa da morte de Cristo, injustiça sem pecado diante dele. Uma justiça que só foi possível por causa da cruz. Leia aí, por favor. Leia, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Esperar um segundinho se abrir. Leia aí. Para que nele, Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. As pessoas não levam isso em consideração. Ai, meu Deus, ai, minha Nossa Senhora, ai, minha... Tudo é blasfêmia. É por Cristo que eu posso dizer, Pai amado, Deus querido, eu te agradeço, eu te glorifico. É por Cristo, não é por causa de mim, não. Quem sou eu? Assim que a gente se aproxima de Cristo, em fé, olha só, presta atenção. Meu Deus do céu, vai passar um minutinho aqui. Quando a gente se aproxima de Cristo, em fé, nós somos culpados do seu sangue derramado na cruz por nós, porque ele derramou o seu sangue na cruz por culpa nossa. Ou não?
A culpa é nossa. Nós é que pecamos. Ele não teve um pecado, mas uma sombra de pecado sequer. Ele morreu para pagar a penalidade pelos nossos pecados. Não foi pelo pecado dele, não. Ele não pecou. Está escrito na Bíblia, Romanos capítulo 5, versículo 8 e capítulo 6, versículo 23. Isso é muito importante a gente saber. Não, então eu tenho bronca do judeu. Nossa, não é nada disso. Isso tudo foi na presciência de Deus. Como na mesma presciência, Deus sabe muito bem quem vai ser salvo e quem não vai. Ah, mas a eleição, na presciência é que Deus elege alguém, não é que ele aponta. E se ele quisesse fazer isso também, ele podia, porque ele é Deus. Mas ele o faz, ele elege na sua presciência, no pré-conhecimento que ele tem do passado, do presente e do futuro. Glórias a Jesus. Nós só estamos aqui, meu irmão, minha irmã, porque Jesus morreu na cruz, viu? Oh, Deus Todo-Poderoso, o Senhor é perfeito. Às vezes a gente não entende, porque a gente quer viver um cristianismo com emoção. Não é um cristianismo que sente arrepio, que chora e diz que o Espírito Santo visita, enquanto a Bíblia diz que nós somos morada do Espírito Santo. O Espírito Santo não visita ninguém. Ele mora na gente. Nós somos morada. Nós queremos te glorificar, te agradecer, Senhor. Senhor, continua falando a esse respeito com a gente. Nós precisamos aprender muitas coisas, a maioria não quer, mas precisamos aprender para que sejamos grandes, não perante outros homens, mas perante a insignificância que nós temos neste mundo. Continua falando conosco, nos livrando da mentira. Glórias a ti, e é no teu nome também que eu oro, Cristo Jesus. Amém.